Vamos lá, estamos começando hoje uma nova série de mensagens com o título De Dentro para Fora. Durante essa série de mensagens, nós iremos falar sobre a graça transformadora de Jesus e como essa graça pode nos libertar de nossos paradigmas internos. A graça que nós recebemos através de Jesus, muitas vezes é incompreendida, devido simplesmente por ser graça. E nós muitas vezes paramos para analisar, será que eu merecia realmente ser tão amado por Deus, ser tão cuidado por Deus? Mas é a graça, o favor imerecido, aquilo que Ele tem feito na sua vida, os livramentos, tudo que Ele tem semeado, tem derramado sobre a sua vida, é reflexo do seu amor, que Ele não tem fim, é um amor imensurável. Durante essa série nós iremos falar, e eu queria que você fizesse uma autorreflexão. Quais são os bloqueios internos espirituais da sua vida? Aquilo que te bloqueia, que muitas vezes tenta fazer você parar. Sabe, eu vou te ajudar nessa jornada e te auxiliar a pensar sobre isso. O que bloqueia a sua vida espiritual hoje? Quais são os bloqueios? Quais são os paradigmas que tem na sua mente que faz com que você, muitas vezes, não desempenhe, não consiga se render totalmente aos pés de Jesus? Talvez seja culpa por um passado que você não tem mais o que fazer, a não ser se arrepender e pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que, por suas próprias atitudes, você mesmo fez aquilo e você se sente culpado hoje. A graça de Jesus, ela é capaz de te libertar disso. Sobre religiosidade, talvez você tenha alguns paradigmas na sua mente, onde você pensa que Jesus, Deus, faz as coisas sempre de uma mesma maneira, sempre de uma mesma forma, parecendo uma receita de bolo. Mas eu quero te dizer algo aqui hoje. Deus muitas vezes Ele vai mudar a forma de fazer muitas coisas, para ensinar a minha vida e ensinar você, trazer uma nova perspectiva sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então se desprenda da sua religiosidade, sabe? Talvez o que te prende seja a tua autossuficiência. Talvez o que te prende é aquilo que muitas vezes na sua mente você acha que você sozinho você pode fazer tudo. E independente que Jesus morreu na cruz, não, isso aconteceu, eu tenho convicção disso, Ele me salvou, mas eu ainda prefiro muitas vezes andar nos meus próprios caminhos. Saiba de uma coisa, se Jesus não te der o fôlego de vida amanhã, com certeza você nem levanta da sua cama. É isso que nós entendemos. Então a sua autossuficiência, sem a permissão de um Deus zeloso, poderoso, magnífico, santo, 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 não seria nada. Sabe, muitas vezes o que vai te bloquear, talvez seja a comparação. Olhar a vida de quem está ao seu lado, de uma pessoa próxima, de uma pessoa nas suas redes sociais, no seu Instagram, e comparar a sua vida e olhar, eu acho que eu não tenho o suficiente. Eu acho que minha vida, Deus se esqueceu de mim na fila e só abençoa esse tipo de pessoa. Cuidado com a sua comparação, porque a comparação muitas vezes vai te levar a refletir algo que não é a verdade sobre a sua vida. Refletir algo que não é a verdade sobre a sua vida. Por quê? Porque o sol nasce para todos e Deus abençoa a todos, independente das suas obras. Independente das suas obras. O poder de Deus, ele está disponível. Você não sabe o preço que seu irmão muitas vezes pagou. Rude, mas eu vejo que uma pessoa de lá de fora muitas vezes prospera e eu não consigo prosperar. Faça uma autorreflexão no seu interior e eu tenho certeza que Deus irá falar com você, irá mudar as circunstâncias da sua vida.
Sabe, mas eu tenho boas notícias para você hoje. Isso são algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho para tentar tirar o seu foco de Deus, para tentar tirar o seu foco daquilo que realmente importa. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. O evangelho das boas novas já chegou nesse lugar. O evangelho das boas notícias está aqui nesse lugar e pode transformar a sua vida. Nós cremos que através do poder do evangelho é possível ter liberdade de Cristo. Somente através do poder do evangelho de Cristo. Liberdade para o cativo, liberdade para o viciado, liberdade para o corrupto, liberdade para até aquele que não reconhece que Jesus é Senhor. Mas ao entrar e se render aos pés de Jesus, é possível ter a liberdade através da palavra de Deus. Por isso eu já quero declarar aqui sobre você, que entrou aqui buscando algo específico. Deus tem liberdade para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua vida, tem tempo novo para você, tem restauração sobre a sua família. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, basta estarmos rendidos aos seus pés. Queria começar esse texto, foi só uma leve introdução. Aleluia. Queria começar essa mensagem lendo um texto com vocês, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Jesus aqui. E eu tenho certeza que se você der liberdade para Ele hoje, Ele vai impactar a sua vida. Essa palavra vai entrar na tua alma e no teu espírito, e você não será o mesmo a partir de hoje. Basta uma decisão sua de estar disponível. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, você pode acompanhar na projeção, ou na sua Bíblia, aplicativo do seu celular. O texto vai dizer assim, ó: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, na casa de Mateus, reclinado a cabeça, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Quem vieram comer com Jesus? Quem vieram comer com Jesus? Publicanos e pecadores. Repita comigo: publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores, pessoas parecidas conosco, comigo, com você. Jesus estava sentado com esse povo. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Feche seus olhos por um momento. Doce Espírito Santo, posso te sentir aqui nesse lugar. E assim como o Senhor tem dito ao meu coração que o Senhor já estaria aqui, eu te agradeço pela tua presença. Esta é a tua igreja, a tua noiva imaculada. Ah, Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao coração de cada um, através dessa mensagem. Alcance, Senhor, a divisão da alma e do espírito. Senhor, que seja impactada a sua igreja através do poder do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é reconfigurando seu coração, um encontro que transforma. Nós lemos aqui o texto de Mateus, chamado de um dos principais discípulos de Jesus. Digo principal porque foi através dele que nós podemos ter acesso a tantas histórias como essa que nós vimos hoje. São inúmeras histórias registradas
através da biografia da vida de Jesus, através desse discípulo chamado Mateus. Acredito que ninguém melhor para descrever um chamado como a própria pessoa que foi chamada. E por isso Mateus, como um rico detalhista, nos seus escritos simplesmente menciona que Jesus o vê na coletoria e simplesmente o chama e diz: siga-me. Sabe qual foi a resposta de Mateus? Ele simplesmente levantou e seguiu. Sabe o que é interessante sobre Mateus? Mateus não era um homem que era levado por suas emoções. Mateus não era um homem emotivo que de repente ele mudava de ideia. Isso é um fato, sabe por quê? Não tinha como ele ser esse homem, porque que mudava de ideia rapidamente, porque ele era de um cargo de confiança do Império Romano. Ele era o auditor da Receita Federal daquele tempo. Ele era a pessoa que coletava impostos, era a pessoa que estava ali para receber os impostos dos judeus. E o que acontece? Segundo o que a Bíblia fala, Jesus passa por ali, olha para Mateus e de repente chama Mateus para o seguir. Mateus se levanta, segue Jesus e ao ouvir esse simples chamado, ele se levanta e vai atrás do mestre. Mateus não era um homem emocionado que de repente ele podia mudar de ideia. Isso nos prova porque um coletor de imposto, ele não poderia ser emotivo, porque imagina, se uma pessoa fosse pagar um imposto, chegasse ali na coletoria e dissesse: eu não tenho dinheiro, perdoa a minha dívida. Ah, seu coletor, Mateus, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a minha dívida, perdoe ela. Imagine se ele fosse emocionado, iria perdoar todo mundo. Mas o que acontece é que Mateus provavelmente era uma pessoa firme, que ele não tinha dois pensamentos. Mas eu vejo Jesus passando por ele, e simplesmente por um olhar, chamando ele para o seguir. Fico pensando o que tinha nesse chamado. Será que era a doçura da voz de Jesus? Ou será que era o olhar penetrante do mestre, dizendo para ele: siga-me? Eu não sei o que era, mas uma certeza eu tenho, que Jesus com seu amor, constrange a vida de Mateus, a tal ponto dele abandonar tudo para seguir o mestre. Ele não tinha a certeza de que aquilo iria dar certo, ele não tinha a certeza, mas aquele olhar, aquele convite, aquele chamado, foi possível penetrar na alma de Mateus e fazer com que ele viesse e simplesmente seguisse o mestre Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, que esse chamado traz um quebrantamento que transforma a vida de Mateus. De repente Jesus sai daquele lugar e vai até a casa dele e começa esse jantar. E é a história que nós acabamos de ler aqui. Para nós entrarmos nesses ricos detalhes, eu gostaria de iniciar o primeiro ponto. E o primeiro ponto que eu entendo quando Jesus chama a vida de Mateus, Mateus reconhece a sua identidade. E o primeiro ponto dessa mensagem é: reconheça a sua identidade. A verdade é que a melhor forma de você reconhecer quem você é em Deus, talvez seja você sabendo quem você não é. Você não é os títulos que você carrega, os cargos, a sua profissão, os diplomas que você já conseguiu. Você não é isso. Nós vemos isso na história de Mateus. Você não é a culpa que você carrega do seu passado. Você não é a culpa de um relacionamento que não deu certo no seu passado. Você não é a culpa dos teus planos frustrados. Você não é isso. Você não é o passado que você viveu por um abuso de um relacionamento, um divórcio, algo que machucou muito o seu coração. Você não é isso. Talvez seja só um espaço de tempo que você está vivendo, mas o seu futuro, quem escreve é o Deus de Israel, aquele que você se rendeu um dia.
É Ele quem escreve. Você não é as marcas que deixaram em você. Você não é as marcas do seu passado. Sabe quem você é? Você é quem Cristo chamou para você ser. Você é filho amado, e ninguém pode contra essa verdade. Ninguém pode contra a verdade que você foi comprado, lavado, remido por um sangue precioso, o sangue de Jesus. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Amém. Sabe, o chamado de Mateus nos mostra isso. Aquele homem, um judeu que havia sido selecionado pelo império da época, para exercer um cargo de opressão ao povo judeu. Não se deixa levar simplesmente pelo seu status social. E ao encontrar Jesus, ele simplesmente faz o quê? Jesus diz para ele: siga-me. Ele se levanta e o segue. Ele se levanta e o segue. Jesus chama Mateus e de repente eu vejo Mateus sentado à mesa. Mas durante o jantar: Jesus, eu roubei, eu fui um homem injusto, eu fui um homem que cobrou imposto além do que o povo devia. Mas a resposta de Jesus para Mateus naquele dia foi: segue-me, 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 segue-me. Isso era suficiente para que sua vida fosse restaurada. Sabe o que eu aprendo com essa história? Não há barreiras para uma pessoa que Jesus restaurou a sua identidade. Não há barreiras. Eu vou repetir essa frase para você, para que você entenda de uma vez por todas. Não há barreiras para uma pessoa que Jesus restaurou a sua identidade. Se você entende essa mensagem, aplauda o nome de Jesus. É isso aí. Interessante que os judeus repugnavam os cobradores de impostos. Mas Jesus, é interessante que ele não só conversa com essa gente, ele senta à mesa e janta com esse povo, pecadores e cobradores de impostos, pessoas que eram excluídos da sociedade. A sociedade judaica tinha pavor desse povo. Sabe o que eu entendo? Que de repente o mestre está ali sentado à mesa. E interessante que para o judeu sentar-se à mesa é algo muito íntimo e particular. Quando a gente para analisar a história judaica, se um judeu te chamar para jantar na casa dele, para tomar uma refeição com ele, significa que ele quer mais intimidade com você. Ele quer sentar e se assentar e conversar contigo, criar relacionamento. E Jesus fala isso para Mateus, faz o chamado para ele, e Mateus de repente abre as portas da sua casa, e não faz só Mateus nesse jantar. Esse jantar ele está recheado por outras pessoas, outros pecadores, outros cobradores de impostos, outras pessoas que eram exclusas da sociedade. Sabe? E quando a gente lê o texto de Mateus capítulo 9, versículo 11 na verdade, os mestres da lei, os fariseus da época, pergunta para Jesus assim, pergunta para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês senta-se com pecadores e publicanos? E o versículo 12 ele vai dizer assim, não são, Jesus mesmo responde. Interessante que os fariseus perguntam para os discípulos e o próprio Jesus responde para os fariseus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que isto significa: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Não vim para chamar justos, mas pecadores. Aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, estavam tão cegos em cumprir um ritual de religiosidade, que eles se esqueceram de perceber que o próprio Messias, aquele que havia de vir um dia, estaria ali sentado
à mesa com eles, para cear e para buscar um tempo de comunhão com eles. Sabe o que eu aprendo? Para nós, que muitas vezes andamos longe no caminho de Jesus, andamos longe dos caminhos do Senhor, sabe o que acontece? Eu aprendo que a graça de Jesus, ela é tão linda, que o Evangelho, ele parece bom demais para ser verdade. Pessoas que não tinham esperança, pessoas que já estavam à beira da sociedade, não estava mais ali, tendo esperança nenhuma, Jesus de repente nos chama pelo nome, nos põe à mesa, serve uma refeição para nós, como uma palavra como essa, e de repente a nossa vida é restaurada. Você está entendendo a mensagem? Nem eu e nem você merecíamos tudo isso, mas Jesus decidiu nos amar primeiro, Jesus decidiu nos chamar primeiro, e Ele, assim como viu a vida de Mateus, ainda antes de Mateus ver aquilo que ele tinha dentro dele mesmo, Jesus enxergou no fundo dos olhos dele, e de repente ele chama Mateus para viver uma vida nova. E talvez seja esse convite que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Talvez seja esse mesmo convite que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Ei, deixa tudo, segue a minha jornada, segue a minha caminhada. Eu vou transformar a sua vida, eu vou te dar uma vida nova, eu vou fazer novas as coisas. Confia no meu chamado. Aleluia! É só Jesus que pode amar o ser humano assim. O segundo ponto dessa mensagem diz que a graça não se conquista, a graça se recebe. Mateus não tinha nenhuma virtude para receber um chamado como esse. Se parece, inclusive, com a história de muita gente aqui, inclusive a minha. 22 anos atrás, Jesus enxerga num jovem de 15 anos, um rapaz que estava já perdido no álcool, um rapaz que dava trabalho para sua família, chegava na sua casa com o seu pai, já saindo para ir para o trabalho, eu estava chegando da balada, da noitada. E de repente Jesus, num determinado dia, falaram o português, bem rasgado, ele me pegou na curva. Ele me pegou aonde eu menos esperava. E de repente, eu entro numa igreja como essa, num lugar como esse. O Evangelho de Jesus está sendo pregado. Talvez essa minha história seja similar à sua história. A minha história foi 22 anos atrás. A sua história pode ter sido há um mês atrás, 10 anos, 5 anos, 40 anos. Eu não sei a sua história. Mas o fato é que a graça de Jesus alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. E quando a graça de Jesus alcança uma pessoa, Ele não faz de qualquer jeito. Ele pega essa pessoa do monturo, do lixo, e coloca para se assentar entre os príncipes e os grandes dessa terra. É assim que eu creio, é assim que Jesus tem feito no nosso meio. Aleluia! Muitos aqui não podiam ser chamados de filhos, inclusive eu. Na verdade, nosso Deus, Ele preparou todas as coisas para esse povo que nós estamos falando aqui, para o povo judeu, seu povo escolhido na terra. Mas através da graça redentora de Jesus, nós podemos estar aqui hoje e desfrutar do banquete, desfrutar daquilo que Ele preparou para nós um dia, desfrutar daquilo que Ele, antes da fundação do mundo, Ele já olhava para você e sabia que você seria chamado, e um dia você aceitaria esse chamado.
Um dia você aceitaria esse chamado, pastor Tiago. Um dia você aceitaria esse chamado, Roberto. Um dia você aceitaria esse chamado, Guilherme. Um dia você aceitaria esse chamado. Foi pensando em você que Ele libera a sua graça. Nós cantamos um louvor aqui hoje. E eu não sei se você prestou atenção na letra. Ele diz assim, não vou cantar, tá, gente? Eu não tenho meus dons de música, de levita. Mas nós cantamos assim, fui encontrado em Cristo salvo, sua graça não me deixará. Enquanto espero, caminho certo, porque o céu já vive em mim. O céu já vive em mim. Esse meio tempo que nós temos da nossa vida é suficiente para que nós reconhecemos a graça redentora de Jesus e o céu habite sobre nós, no nosso coração. É suficiente simplesmente por reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Simplesmente por reconhecer a graça redentora de Cristo na cruz do Calvário. Quando você canta uma convicção como essa, é impossível você não entender a graça. É impossível. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse texto, Paulo está advertindo os irmãos da igreja de Éfeso, e ele inclusive cita alguns versículos antes que, pela misericórdia e por causa do grande amor que Jesus nos amou, recebemos de graça e pela graça a salvação em Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui. Por mais que nós vivemos na graça hoje, por mais que nós recebemos de graça a salvação, a redenção através do Evangelho de Jesus, não foi de graça. Custou um alto preço. Nós podemos ver no último final de semana, apresentação do teatro, pastor Eliel, a Andressa, toda a equipe se apresentou aqui e trouxe uma reflexão muito genuína sobre isso. Toda a culpa da humanidade estava sobre um homem, toda a culpa da humanidade estava sobre uma pessoa, e através dessa pessoa, todos nós podemos desfrutar da graça de Jesus. Através daquilo, do sacrifício que Ele fez um dia. Mas eu vejo algo nesse texto que Paulo diz, que deixa muito claro para nós. Se nós lermos de novo, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos. Mediante o quê? A fé. Nesse texto deixa claro que nem até a sublime graça de Jesus é inativa se eu e você não exercitarmos a nossa fé. Se eu e você não acreditarmos que nós já fomos comprados por um sangue precioso. Se eu e você não estivermos rendidos aos pés de Jesus em fé, buscando a sua presença, a graça dele é nula. Sabe por quê? Porque eu preciso acreditar no meu interior. E toda vez que eu acredito, através do meu interior, pessoas são impactadas, através daquilo que está dentro de mim, da graça de Jesus sobre a minha vida, da transformação que o Evangelho fez na minha vida, pessoas são rendidas a Jesus. Nós tivemos um caso parecido como esse. Quero contar esse breve testemunho para você. Talvez a sua fé seja edificada. Passamos por um tempo muito difícil na nossa vida, na minha família, e durante aquele período, nós pudemos experimentar a boa mão de Jesus sobre nós. A boa mão de Jesus sobre nós, trazendo salvação para algumas pessoas
que olhavam a nossa conduta, olhavam aquilo que nós fazíamos, olhavam os nossos comportamentos, e através daquilo que eles viam em nós, se renderam a Jesus. Através da fé que tínhamos no nosso Salvador. Minha esposa é testemunha disso. Através do testemunho de vida dela, família inteira se converteu ao Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você entende que não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre a sua graça poderosa, é sobre a sua graça na cruz do Calvário, sobre a salvação que Ele comprou para você, você já não se preocupa com aquilo que está à sua volta, o seu coração se enche de fé, e por mais que as ondas tentam nos afogar, Jesus nos resgata com mão forte, nos levanta, nos coloca sobre a rocha, transforma a nossa vida, traz uma vida nova. É nisso que nós acreditamos. Sabe o que eu aprendo? Se a graça de Jesus só é possível alcançar ela através da fé, sabe o que eu aprendo? Esteja cercado de pessoas que inspirem a sua fé. Esteja cercado de pessoas que inspirem a sua fé. Isso não está no contexto da mensagem, mas o Espírito Santo me lembra aqui. O Evangelho de Mateus, ele conta uma história de um homem que era paralítico. E 4 amigos pegam a sua maca daquele paralítico e leva até Jesus onde estava. Até onde Jesus estava. Talvez você conheça essa história. E a história diz que o acesso àquele lugar não era um acesso simples, não era um acesso fácil. A Bíblia fala que eles abrem o teto daquela residência para descer aquele homem, para que ele pudesse receber cura. Sabe o que foi isso? Reflexo de pessoas inspiradas em fé, trazendo milagre e salvação para a vida de uma pessoa. Por isso a minha recomendação para você hoje, como pastor dessa igreja, esteja cercado de pessoas que vai te levar para o próximo nível. Esteja cercado de pessoas que vai te impulsionar a ainda viver os melhores dias da sua vida. Aleluia! Quer um exemplo da graça de Jesus? Mais um exemplo. Quantas pessoas haviam se convertido enquanto Jesus estava aqui? Eu acho que nenhuma. Até os seus discípulos faziam muitas coisas que não era do agrado de Deus. Pedro corta a orelha do soldado Malco. João, o apóstolo do amor, que ele fala num determinado dia: Senhor, o Senhor vai deixar esse povo fazer isso? Mande que venha um raio, uma tempestade, e se acabe com todos. Ninguém era convertido. E por que Jesus curava as pessoas? Por que Jesus se encontrava com pessoas e curava elas, mesmo sem serem convertidas? Sabe por quê? Porque a graça de Jesus era maior do que todas as coisas. Sabe por quê? Porque graça não se entende, graça se vive. Graça se vive, graça não se entende. Jesus curava as pessoas simplesmente pela sua graça, pela graça do seu evangelho. A matemática de Deus nunca vai bater, gente. Sempre será assim para nós. 2 mais 2, 4. 10 mais 10, 20. Mas com Deus é diferente. Um homem vale por 1000. Assim é a graça de Deus. 2 homens valem por 10.000. A matemática já foi embora. 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens. A matemática já foi embora. Um homem morre por todos. A matemática já foi embora, porque graça não tem a ver com algo exato, tem a ver com algo que se vive em Deus.
A única coisa que você... Aleluia! A única coisa que você pode entender através da graça é que Ele te amou primeiro. Antes de você amar Ele, Ele já te amou primeiro. Amém? Caminhando para o final. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, durante esse capítulo, ele narra algo curioso para nós, nos cristãos, até hoje, pastor Tiago. Sabe, Roberto? O apóstolo Paulo narra isso para nós, dizendo que ele tinha um espinho na carne. Por 3 vezes ele vai buscar a Deus, para que Deus pudesse tirar aquele espinho da carne dele. Nós imaginamos que seja um pecado, ou seja algo que confrontava Paulo naquele momento. Eu não sei o que era. A Bíblia não deixa claro isso. E de repente, enquanto Paulo ora, enquanto Paulo busca a Deus, a resposta de Deus para a vida de Paulo é: Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Sabe o que eu aprendo? Haverá situações que Deus irá poupar a sua vida por conta da sua graça. Mas haverá situações que Deus irá permitir sobre você, sobre a sua casa, para aperfeiçoar o seu caráter, para te fazer uma pessoa nova. Então não se espante com aquilo que Deus está fazendo sobre você. Simplesmente creia e busque em Deus a sua maravilhosa graça. Amém? Existem coisas que não ficou para nós entendermos. Por mais difíceis que sejam os dias, por mais difíceis que seja a sua temporada, não vai faltar graça sobre a sua casa. Não vai faltar graça sobre a sua família. Não vai faltar graça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre aquilo que você colocar as mãos. Consagre tudo a Deus e eu tenho certeza que a graça dele irá superabundar sobre a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Terceiro ponto, e aqui nós já caminhamos para o encerramento, diz identidade restaurada. Quando você entende que a sua identidade foi restaurada em Jesus, você recebeu a graça de Deus, graça concedida. Terceiro ponto, chamado ativado. Identidade restaurada, graça concedida, chamado ativado. Mateus imediatamente deixa a coletoria para seguir Jesus. Pedro deixa suas redes, seu barco, seus negócios e começa a seguir Jesus. Paulo perseguia o mestre. De repente ele tem um encontro com Jesus e ele é impactado na sua alma, para de seguir a Jesus e se torna um dos maiores apóstolos que viveu sobre essa terra. Sabe o que esses 3 homens têm em comum? O mesmo que está sobre mim e você. Um chamado, uma necessidade de fazer Jesus conhecido em todo o mundo. Quando você entende a sua identidade de filho, reconhece que a graça de Deus e aceita o seu chamado, até aqueles que não se assentavam à mesa com você, passa a se assentar por aquilo que você carrega dentro de você, por aquilo que está transbordando na sua vida. Sabe, eu quero que você levante suas mãos agora. Nesse tempo, não vai faltar sobre a sua casa. Nesse tempo não vai faltar sobre a sua casa a graça e a liberdade de Cristo sobre você, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre aquilo que você tem. Deus está liberando uma unção de conquista aqui hoje. Deus está liberando uma unção de autoridade. Se você está disponível, receba isso no seu espírito. Receba. Aleluia.
O chamado de Deus para a sua vida vai além de você fazer algo para Ele, sabia? O chamado de Deus para a sua vida é para você ser santo, é para você ser santo, ser imitador de Cristo. O chamado de Deus para a sua vida é para você ser nele e através dele. Quando você entende isso, é impossível você ficar indiferente com aquilo que Deus preparou. Ele te chamou para você ser útil no seu reino. Jesus não te chamou para fazer discípulos para Ele. Jesus te chamou para fazer discípulos com Ele, junto com Ele. Jesus te chamou para convidar pessoas para andar contigo nessa mesma caminhada de graça. Se a graça e a salvação alcançou você em sua casa, você tem o direito, o dever de compartilhar isso com outras pessoas. Entenda sobre isso. Não é sobre pregar num púlpito, não é sobre cantar boas músicas, é sobre fazer Jesus conhecido. Fazer Jesus conhecido. Sabe uma coisa? Quando você faz algo para Ele, quando você é algo nele, quando você entende a sua identidade, você não precisa de esforços. É automático. É automático. O próprio Deus se encarrega. O próprio Deus se encarrega em fazer todas as coisas. O próprio Jesus se encarrega com isso. Esse mesmo evangelho, no evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que eu aprendo? Primeiro você vai, depois você faz, e depois você ensina. A promessa de Jesus para mim e para você é que Ele estará conosco, que Ele estará conosco. Eu acho que isso é mais do que suficiente, não é verdade, igreja? É mais do que suficiente ter o próprio Mestre Jesus do nosso lado. E eu creio numa geração que Deus está levantando nesse lugar. Eu creio em discípulos de Jesus que Deus está levantando nesse lugar, cheios do Espírito Santo, pessoas que onde passarem, a luz de Jesus, a luz que você carrega, a luz do reino de Deus, irá brilhar sobre a vida de outras pessoas. Eu creio nisso e eu declaro isso sobre a sua vida. Uma nova história sendo escrita sobre você, sua casa, para que você faça Jesus conhecido, para que você transborde através da sua vida o Evangelho de Jesus. Para finalizar, sabe o que Jesus faz? Primeiro Ele te chama. Ele fala assim, pastor Tiago: vinde a mim. Vinde a mim. Depois de um pouquinho de caminhada, Ele fala assim, sabe, Luiz? Vinde após mim. E depois Ele diz: ide por todo mundo. O primeiro chamado não te custa nada, é simplesmente pela graça. O primeiro chamado é simplesmente porque Ele te amou primeiro. O segundo chamado vai te custar tudo. Vai te custar uma vida de devoção a Deus. O segundo chamado vai te custar uma vida de rendição a Jesus e confiança nos seus caminhos. Mas o terceiro chamado vai fazer valer a pena, porque Ele vai estar com você, e onde você colocar as mãos, pessoas serão curadas, milagres serão liberados, famílias serão restauradas. Ei, Deus está te chamando para esse tempo.
eu quero te fazer um convite. Na verdade, quero te dar as boas-vindas. Bem-vindo à maior aventura da sua vida, caminhar com Jesus. Bem-vindo à maior aventura da sua vida, caminhar rendido a Jesus. Sabe por quê? Nunca, se você entendesse isso, nunca Ele te deixará sozinho. Por mais que as ondas, por mais que você passe por dificuldades, Ele estará lá. Ele estará lá, esperando você para pegar na sua mão novamente, te colocar de novo num lugar firme e forte e te colocar para se assentar num lugar de destaque para a glória do nome dEle. Ele será glorificado através da sua vida. É nisso que nós acreditamos. Feche seus olhos.